Sabrina, por favor. Sim, senhor. Aberta a sessão, presidente. Então, uma boa tarde a todos os colegas presentes, senhora secretária, aos advogados, aos assistentes ou aqueles que estão assistindo. Dou por aberta a sessão do Conselho Superior da Magistratura. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Se não tiver nenhuma objeção dos colegas, será considerada aprovada. Eu vejo aqui, né, Sabrina, você informou que só temos uma sustentação, Sabrina? Presidente, 2 sustentações orais. 2 sustentações, né? Certo. Isso, encaminhei para o celular do senhor. Sim, recebi aqui. A primeira é o número 3, página 3, número 3, pauta do dia. Recurso administrativo de posse, recorrente Rita Ryan Rodrigues Barbosa Nascimento, recorrido Corregedor-Geral da Justiça, doutor Tito Souza do Amaral e outros são os advogados do recorrente. Está inscrito aqui o doutor João Paulo Lopes Tito. Está presente, doutor João Paulo? Boa tarde, doutor João Paulo. Vai falar pela parte recorrente. A relatoria é do eminente desembargador Gerson Santana Cinta, que tem a palavra, desembargador Gerson. Senhor presidente, obrigado. Eu vou à leitura do relatório, porque é relatório e voto. Então, cuida-se de recurso administrativo interposto por Ryan Rodrigues Barbosa Nascimento, ex-respondente pelo Serviço de Registro de Imóveis e tabelionato 1º de notas da comarca de posse, contra a decisão proferida no evento 129, da lavra do eminente Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Nicomedes Domingos Borges, que, acolhendo o parecer acostado no evento 127, exarado pelo excelentíssimo segundo juiz auxiliar da presidência, Ricardo Silveira Dourado, determinou o pagamento atualizado do débito de R$ 65.360 no prazo máximo de 30 dias. E, resignada com o resultado de seu pleito, a recorrente explica, de início, que, em julgamento recente, concluído em outubro de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu, através do recurso extraordinário número 808-202, que o teto remuneratório aplicável aos interinos de cartórios, apesar de obrigatório, somente deve ser aplicado para interinos nomeados pelo Judiciário a partir de 21 de agosto de 2020, data do encerramento do julgamento da Corte Suprema. Diz que o Instituto da Repercussão Geral tem como objetivo básico ser um desfecho para uma questão, ou seja, uma solução final para um problema recorrente em qualquer âmbito. Portanto, pense que a repercussão geral remata todos os casos concretos. Desembargador Gerson. Desembargador Gerson. Pois não. Desculpando a interrupção do seu relatório, hoje eu recebi, desembargador Nicomedes, o expediente de Vossa Excelência, onde determina, logicamente, a aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral nesta questão, não foi, desembargador Nicomedes? Está sem som, desembargador Nicomedes. O senhor tem razão, exatamente isso. Não tem como fugir, né? Isso. Então, desembargador Gerson, então, eu imaginei mesmo que parece que tem uns 3 ou 4 recursos sobre a matéria no Conselho. Então, eu recebi o expediente hoje do eminente Corregedor-Geral, como presidente do Conselho, vou despachar para encaminhar para todos os eminentes pares, inclusive, vou encaminhar para a senhora secretária juntar em cada um dos PROADs dos recursos para a juntada para o encaminhamento aos eminentes pares, ou seja, tudo que for anterior a 20/8 do ano 20, logicamente é só aplicar a repercussão geral e fazer até monocraticamente, né? Não precisa nem trazer no colegiado. Então, desembargador Gerson, aí fica a critério de Vossa Excelência, se quiser fazer depois monocraticamente no caso aí, na verdade, acolhendo esse pronunciamento do eminente corregedor como até uma reconsideração da decisão, ou então, se Vossa Excelência quiser dar provimento e mandando aplicar o
decisório do Supremo com força vinculante. Eu acho que nós podemos fazer isso monocraticamente, né, desembargador Jefferson, colegas? Podemos, eu estou com o relatório e o voto pronto, e o caminho é nesse sentido mesmo, presidente. Eu estou dando provimento ao recurso administrativo para reconhecer a inexigibilidade em razão da aplicação do tema. Então, meu voto está sendo conduzido nesse sentido. O período aí é todo anterior a 20/8, né? Isso. Não, então, como Vossa Excelência trouxe já no colegiado, eu acho que podemos fazer pelo colegiado, até para, assim, além de valorizar o trabalho de Vossa Excelência, também já está pronto para julgamento, né? Então, o eminente relator, o doutor João Paulo, aí nessa direção está dando provimento ao apelo, ao recurso, mandando aplicar o julgamento vinculante do Supremo. O que é que ele decidiu, colegas? O desembargador Gerson ia esclarecer, mas em linhas gerais é isso. Que até 20/8 de 2020, data da publicação, da decisão, não é, desembargador Gerson, ou da decisão do Supremo, os interinos não estavam sujeitos ao teto e não teria que essas cobranças que o tribunal tem feito, e a douta corregedoria, de acordo com o normativo que existia, havia determinado, não pode prosseguir. No Brasil inteiro, é vinculante. E aí falou o seguinte: a partir de 20/8 é devido, do ano 20. A partir do 20/8 tem que observar o teto. Então, nesse caso aqui, foi anterior ao teto. O Supremo modulou, falou o seguinte: olha, aqueles que pagaram, que observaram o teto, não têm direito à restituição. Então, o tribunal não vai ter que devolver nada, os tribunais do Brasil inteiro vão ter que devolver nada. Então, é assim que o Supremo decidiu. E a corregedoria, logicamente, vai continuar fazendo o seu papel em relação aos 20/8 de 2020 para frente. E, em relação ao passado, realmente, o judiciário não pode cobrar, né? Presidente? Pois não, desembargador Nicomedes? Esse caso aí, são tantos assim que a gente não lembra de. Mas me parece que tem ela está afastada, sabe? Além do não recolhimento, um recolhimento de R$900 mil que ela não fez, e por isso ela foi afastada. Ela já não é mais interina. Apreciou isso, desembargador Gerson? Também, eu não tenho essa informação de que estaria afastada, mas todo esse teto remuneratório é anterior a 24 de agosto de 2020. Então, nós temos que aplicar o direito, independentemente de ter havido restrições ou não anteriores. Não, eu digo com relação ao afastamento, porque hoje já tem outro respondente lá, né? Pois é, mas ele não está mandando devolver o cartório para ela, não, desembargador? Não. Então, mas é por isso que eu perguntei se ele observou esse detalhe, porque ela fica livre de recolher essa diferença. Isso. Mas ela está pedindo também o retorno, não? Não, retorno não. Ela não pede isso? Não, retorno não, é só o não pagamento. Então, nós estamos aqui a tratar apenas da questão pecuniária. Isso, Vossa Excelência determinou que ela restituísse a importância de 65.360, né? E eu, aplicando ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, como repercussão geral, estou dando provimento para eximi-la da responsabilidade de devolução. É só isso, então? Então somente só. Ok. Então, colegas, como é uma matéria de repercussão geral, não tem nada a fazer, a não ser aplicar. Todos de acordo, colegas? Acordo. Sim. Ou alguém vai ter posicionamento contrário? Eu acredito que não, né? Pelo Supremo. Vamos para frente. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso provido nos termos do voto do relator para declarar inexigibilidade do valor cobrado da recorrente. É isso, eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, porque eu iria fazer o julgamento e também iria rogar
aos colegas para que ficassem com vista, porque seria um assunto controvertido, né? Sim. Mas agora, depois dessa decisão do Supremo, né, temos que aplicar e encerrou a discussão. E aí eu vou mandar, colegas, viu, Sabrina? Vai ter um PROAD, eu vou despachar para você, para comunicar aos eminentes pares, todos que tiver recurso, ou pode encaminhar para todos. Aliás, Sabrina, se for possível juntar em cada um dos recursos com essa temática, porque aí já vai para o relator concluso com o expediente da corregedoria nos respectivos recursos, viu, Sabrina? Está ouvindo, Sabrina? Tudo bem, presidente. Estou sim, já anotei. Certo. Então, tá bom. Muito obrigado, doutor João Paulo. Está perto da fazenda lá? Obrigado, desembargador. Obrigado. Vamos trabalhar todo mundo. Obrigado. Já de repente eu vou o próximo... Aí. Estou pedindo o número 5... Deixa eu voltar lá. Não. Tem alguém aí com o som aberto? Tem alguém aí com o som aberto? O número 5, página 3, comarca de Santa Cruz de Goiás, juiz direito doutor Nivaldo Mendes Pereira, o recorrente, recorrido ao presidente do tribunal, procurador-geral do Estado. Está inscrito que o doutor Diogo Rosário está presente, doutor Diogo? Presidente, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Diogo. Relatoria também do desembargador Gerson Santana Sintra, que tem a palavra. Esse recurso, né, desembargador Gerson, aquele da sessão passada, ele voltou, foi lá na presidência, mas aí nós retornamos ele com o mesmo entendimento, né, e acrescentando alguma coisinha a mais. E Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Gerson. Pois não, o relatório já foi até lido na sessão passada. Trata-se de abono de permanência pleiteado pelo doutor Nivaldo Mendes Pereira. Né? Foi indeferido por parte de Vossa Excelência, ancorado legalmente em lei estadual e, não satisfeito, aviou recurso ao Conselho da Magistratura. Em síntese, o relatório, senhor presidente. Doutor Diogo, com a palavra, em nome do recorrente. Senhor presidente, digno relator, cumprimento a Vossas Excelências, bem como a todos os membros desse Conselho, Sabrina e demais servidores. Na sessão passada, a gente até já começou a discussão desse processo, mas eu não tenho como não vir à tribuna para tentar sustentar essa matéria. E por que é que nos faz trazer aqui esses fundamentos no sentido de que deve ser deferido o abono de permanência ao doutor Nivaldo? Como nós sabemos, o abono de permanência ele foi profundamente alterado, na verdade, revogado pela norma estadual após a emenda constitucional estadual de 65. Mas nós temos que aqui é aplicada uma regra de transitoriedade àqueles que, no momento da promulgação dessa emenda, faziam jus à aposentadoria integral. E esse nos parece claro ser o caso do doutor Nivaldo, porque ele tinha, na soma entre o tempo de contribuição e a idade, mais do que os requisitos legais já para aposentadoria. Então, nós sabemos, o abono de permanência é devido àquele que permanece no serviço público, e a contagem dele a partir do momento em que ele teria condições de se aposentar. Então, a questão aqui é verificar se o doutor Nivaldo tinha condições para se aposentar antes dessa alteração legislativa ou não. E, nesse sentido, é que nós entendemos que sim, ele tinha condições de se aposentar antes da alteração feita pela última reforma da Previdência. O artigo 3º da emenda constitucional 4705 prevê os seguintes requisitos: ter cumprido o tempo mínimo de 10 anos, ele tinha muito mais do que isso, estar há 5 anos no cargo efetivo, que se dará aposentadoria, ele também tinha, e ter 60 anos de idade, 65 e 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. Mas quanto à idade, essa questão do inciso 3, que segundo a decisão recorrida é o que ele não teria implementado, isso se verbera que a idade mínima resultante da redução relativamente aos limites do artigo 40 para o primeiro inciso 3, a linha A da Constituição, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso 5. Ou seja, ele precisaria de 35 anos de contribuição e 60 de idade. Mas só que ele tinha, e aí é aquela regra da soma dos dois darem 95, o doutor Nivaldo tinha mais do que esse 95, porque ele tinha 57 anos de idade,
mas tinha 38 anos de contribuição. Então, quando, em 23 de dezembro de 2020, a gente faz essa conta, ele já tinha as condições exigidas para a implementação desse benefício, razão pela qual deve ser aplicada essa regra de transição ao doutor Nivaldo. Então, somando-se, e aí, essa é a regra, não vai se aplicar para todos, não é uma coisa que nós estamos querendo aqui fazer uma nova concessão do abono de permanência, não é isso. O que nós estamos falando é que ele já tinha condição de se aposentar quando da alteração. Então, se ele tinha por quê? Ele tinha porque na soma dos dois itens legais exigidos, ele somava mais do que 95 anos na soma dos dois, 38 de contribuição, 57 de idade. Razão pela qual ele tinha direito à aposentadoria e, se permanecer no cargo, ele faz jus ao abono de permanência a partir daquela data. Razão pela qual é que pede-se a procedência do pedido com o provimento do recurso administrativo interposto. É o que você quer, senhor presidente. Obrigado, doutor Diogo. Volto a palavra ao eminente relator, desembargador Gerson. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Em proêmio, eu destaco que a autorização para a concessão do abono de permanência no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ancorava-se no artigo 40, parágrafo 19 da Constituição da República Federativa do Brasil, caso estabelecidos os critérios nela previstos, bem como a regulamentação pela Lei Complementar Estadual 77 de 2010, que previa tal benefício. Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional Federal número 103 de 2019, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás editou a Emenda Constitucional número 60, a Emenda Constitucional Estadual número 65 de 2019, que alterou o sistema de previdência social no âmbito estadual e, em seu artigo 1º, alterou a redação do artigo 97. Essa prefalada alteração tornou facultativa, no âmbito estadual, a concessão do abono de permanência, benefício alcançado com o implemento de uma das regras para a aposentadoria e a opção por manter-se em atividade, resguardando parcialmente o direito adquirido até a publicação da emenda constitucional, ocorrida no dia 30 de dezembro de 2019. Essa norma assegura os direitos adquiridos dos servidores, desde que tenham cumprido todos os requisitos para a obtenção do benefício, aposentadoria e abono, até 29 de dezembro de 2019, dia imediatamente anterior à publicação da emenda constitucional número 65, nos termos do entendimento da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, externado em despacho de número 33. Nesse aspecto, a emenda constitucional estadual número 65, com o amparo na emenda constitucional número 103, deixou de assegurar expressamente a integralidade na devolução da contribuição e de assegurar a própria continuidade do Instituto do Abono de Permanência, motivo pelo qual as alterações trazidas pela referida emenda deverão ser consideradas desde a sua publicação, ocorrida, como já disse, tratar-se de norma de eficácia imediata, cujos efeitos ocorrem imediatamente à sua publicação. Impede destacar que o abono de permanência não é um direito adquirido, uma vez que não há uma situação jurídica concreta constituída, mas tão somente um bônus pela opção de continuidade do serviço público, de modo que afigura, se possível, a revisão de sua concessão, alcançando situações consolidadas e de forma retroativa nos limites do ato normativo que vier a ser editado. Na esteira desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal já afirmou o posicionamento de que, embora constitucional, o Instituto da Estabilidade Financeira não há direito de a irredutibilidade de vencimentos. E como bem pontuou o eminente presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, na decisão fustigada, a Lei Complementar Estadual número 161 de 2020, que do Estado de Goiás e da outras providências, revogou em seu artigo 159 a Lei Complementar Estadual número 77 de 2010, que continha a previsão do abono de permanência no rol dos benefícios previdenciários, no qual se conclui que, nesse cenário, o benefício pode existir. Assim, a referida Lei Complementar Estadual, publicada de acordo com o novo regramento da Emenda Constitucional, apenas reiterou a nova normativa trazida pela Emenda Constitucional número 103 e pela Emenda Constitucional deste Estado de número 65,
deixando de prever o abono de permanência como benefício previdenciário, sendo que o cômputo de tempo final de serviço para efeito de concessão do abono de permanência tem como termo a data de 30 de dezembro de 2019, não se considerando o período após essa data. Os termos das súmulas 473 do Supremo Tribunal Federal, a administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, de modo a adequá-lo aos preceitos legais, cujo preceito se aplica ao caso em comento, diante da necessidade, frisa-se, de revisão dos abonos de permanência concedidos a magistrados e a magistradas, servidoras e servidores, após a edição da emenda constitucional número 65, ou seja, 30 de dezembro de 2019, não havendo que se falar em lesão a direito, uma vez que não se trata de direito adquirido. Fecho aspas. Por fim, senhor presidente, eminentes pares, vê-se que, da análise das informações funcionais apresentadas pela Diretoria de Recursos Humanos, evento 21, até a data da entrada em vigor da emenda constitucional estadual número 65, o recorrente contemplava apenas 37 anos de contribuição e a norma exigia ao menos 58 anos de idade, conforme as regras de transição. Como se observa, o possível cumprimento dos requisitos exigidos da emenda constitucional número 47 seriam implementados pelo magistrado recorrente apenas em 23 de dezembro de 2020 e não em momento anterior à entrada em vigor da emenda constitucional estadual 65, que referendou a emenda constitucional número 103. À luz dessas considerações, senhor presidente, eminentes pares, os argumentos deduzidos pelo magistrado recorrente não merecem acolhida, de modo que a decisão censurada, ao meu sentir, não carece de reparos. Por todo o exposto, e sem maiores delongas, conheço e desprovejo o presente recurso administrativo, mantendo a decisão de Vossa Excelência, senhor presidente, tal qual lançada. É assim que voto. Aí eu vou colher os votos dos colegas, só mencionando que eu estou, inclusive, já conversando junto à senhora Procuradora-Geral do Estado, e depois vamos conversar junto ao chefe do Executivo, para ver se Goiás volta a ter o abono de permanência, porque é importante para os servidores públicos, para manter os servidores públicos em exercício, porque pode perder bons servidores, bons magistrados, e fica mais caro para o Estado, porque vai ter que contratar outro para colocar no lugar. E a lei faculta, a emenda constitucional, né, o Estado pode ter o seu abono, uma lei colocando a previsão do abono de permanência. Aí discutindo o percentual, se é integral, se é 70%, 80%, o que for, né? Mas o certo é que hoje nós temos magistrados, aqui no nosso caso, com abono, e vamos ter vários outros sem abono, quer dizer, uma desigualdade, né, dentro dos servidores públicos em geral, também do Estado. Mas vamos ver, eu acho que para o Estado é interessante ter essa previsão. Eu senti, mas como é que faz? Está na lei, né? Não tem como a administração, sem o respaldo da lei, a gente não pode fazer. Desembargador Nicomedes. Eu acompanho o relator, presidente. Desembargador Fayad. Acho que a falta do abono a médio prazo é prejuízo para o Estado. Eu acompanho o relator, senhor. Desembargador Fábio. Teve alguns pontos do voto do desembargador Gerson que o som saía. Isso. Parecia que era importante. Porque, pelo que eu entendi, o doutor Diogo fala que ele preenche, né? E o desembargador Gerson... O doutor Diogo fala assim, se fizesse uma operação, não a soma, simples soma do tempo de contribuição e a idade mínima exigida. Aí o doutor Diogo fala que se fizesse tipo um balanceamento entre o tempo de contribuição e a idade que ele já tinha, atingia um determinado número de pontos, que é atingido 95 pontos. Mas, na verdade, a lei falava que tinha que ter, no mínimo, a idade X. No caso,
ele não tinha, Sim. ele completaria só em dezembro de 20, quando já estava em vigor a emenda constitucional. Foi por pouco, mas... Exatamente, na época, né? Entendi. Eu acompanho, então, desembargador. Acompanho o relator. Desembargador Zacarias. Também acompanho. Desembargador Leandro. Voto com o relator, senhor presidente. Desembargadora Maria das Graças Reck. Também voto com o relator. E aqui, o Fábio. Fábio, Vossa Excelência tem abono de permanência ou não? Tenho. Então só eu mesmo que não tenho aqui nessa... Eu achei que o Fábio também não tinha, porque a gente é mais ou menos da mesma geração, mas ele começou... Sou velho, presidente. Exatamente. Ele começou a trabalhar mais cedo, né? É isso. Mas o desembargador Luiz Cláudio, Vossa Excelência fecha os votos de qualidade, desembargador Luiz Cláudio. Não há qualidade no meu voto, há apenas um desabafo, se a tanto me for permitido. Eu, por óbvio, não vou dissentir da relatoria, mesmo por a sustentação da solução apresentada pelo desembargador Gerson é incontestável, mas é um desabafo. O que sempre se procurou, e foi uma inspiração na Constituição de 1988, era se estabelecer segurança no trato das relações entre servidores e administração pública, ou melhor dizendo, funcionários e administração pública. E o que testemunhamos é a absoluta falta de segurança, Olha, se cria uma situação de abissal desconforto. Nós vamos ter, como Vossa Excelência já bem disse, magistrados com o incentivo pé na cova e magistrados sem o incentivo pé na cova. Eu sou da questão porque já estou aí há pouco tempo no desencarne, então já sou merecedor do benefício. Que é isso? Aqueles que estão na perspectiva, estavam na perspectiva de adquirir o benefício, agora se veem frustrados. Então, é preciso estabelecer a reconquista, é preciso trazer de volta o benefício para não criarmos uma odiosa situação de desigualdade, né? E, ao reverso do que se pretendeu com a Constituição de 88, não há garantia, a insegurança, a instabilidade e uma oscilação de direitos. Cada mexida em reforma previdenciária se retira um benefício. E ninguém fala sobre isso. O que testemunhamos, eu recebi ontem, você não deve ter recebido, massacre sobre a questão da gratificação de acervo. Está nas redes sociais. Está nas redes sociais e o massacre, o pau está comendo na casa de Noca, se é me permitido uma expressão de conversa coloquial. Agora, quando se retira benefício, aí ninguém fala nada. O choro é só meu. O choro é meu. Agora, quando se institui uma vantagem que é pela sobrecarga, que aquilo se torna desumano e o magistrado tem que se desdobrar, aí vem toda sangria contra o magistrado. Ora, ou se restabelece a moralidade ou nos locupletemos todos, porque não dá para continuar assim. Ou vamos criar regras que são uniformes, regras que são estáveis, ou vamos estar nessa situação pendular. Hoje é assim, amanhã é diferente, daqui uns dias quem sabe. É só o desabafo, mesmo porque eu estou defendendo algo que não vai me atingir. Pelo contrário, eu tenho uma situação que quero crer consolidada, que também não ser amanhã, né? Mas é essa tradução desse meu desejo, de que se tenha regras que sejam definitivas, ou pelo menos que a mudança não venha com tanta proximidade, é hoje, é amanhã, é depois. É só o desabafo. O livre pensar é só pensar, não tem consequência. Mas estou acompanhando. Mas eu queria, desembargador Luiz Cláudio, eu concordo plenamente com esse desabafo, né? Mas, na verdade, uma argumentação que Vossa Excelência fez sobre o tema, só não concordo num ponto que Vossa Excelência falou que está próximo do desencarne. Longe disso, Vossa Excelência está bem encarnado e vai continuar aqui conosco, né? Nós somos juntos aqui. Só esse ponto que eu não concordo, não acompanho. Tá? Desembargador Luiz Cláudio, eu tenho certeza plena que o desembargador França, ao decidir
esse recurso administrativo, fez com o coração partido, e eu também. Sabe, porque toda a manifestação, todo o desabafo de Vossa Excelência tem total procedência. Então, nós precisamos de minimizar esse impacto e achar uma alternativa, tanto com o Executivo quanto com o Legislativo, de reverter essa situação, em benefício do próprio Estado, diga-se de passagem. Então, fica por unanimidade de votos, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido, e tomara que haja mudança aí para o futuro, que volte à normalidade nesse ponto. Muito obrigado, doutor Diogo, pela participação. Presidente. Boa tarde a todos, uma boa continuidade dos trabalhos. Não sem dizer, presidente, que a gente está fazendo pelas MEG um levantamento de todos os estados onde a legislação já foi alterada, são vários, passam já de 10, onde isso já foi regulamentado de uma forma... Restabelecido depois da reforma. Inclusive, recente foi o da Bahia, que estabeleceu na integralidade, depois isso vai ser feito um expediente à presidência encaminhando essas informações. Certo, pois não, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos dar sequência aqui, então, à pauta. Agora, a pauta adiada. A pauta adiada é número 1. Recurso administrativo, comarca de Aparecida de Goiânia. Maria Elias de Melo, advogado. João Rodrigo da Cunha, diretor de Fora da Comarca de Aparecida, relatoria do desembargador Wilson Fayad, vista ao desembargador Nicomedes Domingos Borges. Suspenso o julgamento com vista ao desembargador Nicomedes Domingos Borges, após o voto do relator, que rejeitou a arguição de prescrição e, em seguida, negou o provimento. Eu lembro, nós lembramos, né? O desembargador Fayad superou a arguição de prescrição e, no mérito, na matéria de fundo, negou o provimento ao recurso. Todos aguardam com a palavra o eminente desembargador Nicomedes. Primeiramente, no tocante à tese de prescrição, ofertada no presente momento pela defesa da recorrente, que não consta das razões do recurso, teço considerações e peço vênia com todo respeito para divergir no entendimento lançado pelo ilustre relator, desembargador Wilson Safatli Fayad. É que, nos termos do artigo 322, inciso 2, da Lei Estadual 10.460/88, então vigente à época, revogada pela Lei Estadual número 20.756/2020, a prescrição para os fatos que ora se apuram verifica-se em 3 anos quanto às demais infrações, pois foi aplicada pena administrativa de repreensão, com fulcro no artigo 32, inciso 1º, com o artigo 33, inciso 1, da Lei dos Notários e Registradores, a cartorária, ora recorrente, senhora Maria Elias Melo, evento 92. Conforme disposto no artigo 322 da Lei Estadual número 10.460, o transcurso do prazo prescricional teve início da data em que a administração tomou conhecimento do fato, a saber, pelo conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD. Esse é um julgado do STJ, no mandado de segurança número 25401, Distrito Federal, relator o ministro Herman Benjamin, primeira sessão, julgado em 27/5/2020, Diário de Justiça 28/8/2020. Aqui temos o primeiro marco interruptivo desde a data do conhecimento dos fatos pelo juiz de direito e diretor do foro da comarca de Aparecida de Goiânia, a edição da portaria número 5/2018, em 4/10/2018. Entre a data do conhecimento dos fatos pelo diretor do foro
no dia 13/10/2016, e o primeiro marco interruptivo, a edição da portaria número 5/2018, em 4/10/2018, evento 39, passaram-se 1 ano, 11 meses e 21 dias. Assim, deve ser aplicada a previsão do artigo 322, parágrafo 3º da Lei Estadual 10.460, em vigor à época dos fatos, uma vez que interrompe a contagem do prazo prescricional o ato de instauração do processo administrativo disciplinar, recomeçando a partir de então o seu curso pela metade, de forma a não diminuir o prazo original, pois claramente vulnerado o prazo de 1 ano e 6 meses. Recomeçando o prazo prescricional pela metade, iniciando a nova contagem entre a data da instauração do PAD pela diretoria do foro, ante a edição da portaria número 05/2018, em 4/10/2018, evento 39, alterada pela portaria número 17/2018, evento 50, em 18/10/2018, com a instituição de comissão processante e a prolação da decisão atacada pelo juiz de direito e diretor do foro da comarca de Aparecida de Goiânia, Dr. Leonardo Fleury Curado Dias, em 3/6/2020, evento 92, na qual foi aplicada a pena administrativa de repreensão à hora recorrente, senhora Maria Elias Melo. Passaram-se 1 ano e 8 meses. Portanto, entendo que estão prescritas as imputações ofertadas em face da recorrente, nos termos do artigo 322, inciso 2 e parágrafo 3º da Lei Estadual número 10.460/88, vigente à época dos fatos, por estar vulnerado entre a data da instauração do PAD e a decisão recorrida 1 ano e 8 meses, o prazo prescricional de metade, 1 ano e 6 meses. Artigo 322, parágrafo 3º, do prazo total aplicado à modalidade de pena imposta. Repreensão, 3 anos, artigo 322, inciso 2, restando prejudicada a análise das teses recursais de mérito. É como voto. Com Vossa Excelência, estou entendendo que houve a prescrição, então. Sim, essa matéria já foi discutida amplamente aqui no órgão, no Conselho e também no órgão especial, né? Não tem viés criminal, é só uma pena de repreensão. Então, eu entendo que está prescrito. Certo. Eu volto a palavra, então, ao eminente relator, desembargador Wilson Fayad. Pois não, senhor presidente, eu ouvindo o voto do desembargador Nicomédia, por sinal, como só ocorreu um grande voto, eu até preferiria ficar com os autos, eu trarei na próxima sessão. Melhor, porque eu faço uma reanálise à luz das novas ponderações. Quem sabe o posicionamento não diverge, não muda ou não mantém. Certo. Ou muda ou mantém. Não, certinho, então, desembargador Fayad. Então, consta, Sabrina, que após o voto divergente do eminente desembargador Nicomédio Domingos Borges, o douto relator ficou com vista dos autos. O julgamento continua suspenso. Essa questão, senhor presidente, ela já foi muito debatida aqui no Conselho da Magistratura e também lá no órgão especial. Parece-me que estão em sintonia de entendimento o desembargador Nicomédio e o desembargador Leandro Crispim. E parece-me que há uma divergência. Essa divergência iniciou-se lá no órgão especial com o desembargador Zacarias. Num primeiro momento, eu havia seguido o desembargador Nicomédio, depois refluí o de entendimento e apresentei, inclusive, uma declaração de voto para acompanhar o desembargador Zacarias. E, pelo que eu percebi, parece que na sessão passada
desembargador Luiz Cláudio, com o mesmo com entendimento diferente do externado agora pelo desembargador Nicomedes. Então, nós temos essas situações, a desembargadora Maria das Graças Rec também, né? Então, nós temos que verificar essa questão verdadeiramente aqui prescricional nesses casos aí. Até gostaria, senhor presidente, pedir ao desembargador Nicomedes a cópia do voto dele. Sim. Com certeza, mando hoje para o senhor, desembargador. Obrigado. A respeito do voto do desembargador Luiz Cláudio, desembargador Gerson, ali tinha uma situação diferente, que era a questão criminal, né? E o voto do desembargador Leandro Crispim, voto divergente, ele fez uma mistura da questão criminal e com a administrativa, aplicou um meio termo, com base até num julgado do desembargador França, que até acompanhou o desembargador Leandro, mas a questão é um pouco diferente. Nesse caso aqui não tem nenhuma relação com fatos criminais, né? Exatamente. Então fica suspenso o julgamento com vista ao eminente relator. Após o voto divergente do desembargador Nicomedes, que acolhia a arguição de prescrição. Número 2, pauta adiada, Bival da Costa Muniz, o segundo da pauta adiada, mas consta o número 1 aqui. Bival da Costa Muniz, corregedor-geral da Justiça ao Recorrido, comarca de Rubiataba, julgamento adiado em virtude da urgência justificada do relator, desembargador Leandro Crispim, com a palavra. Pois não, senhor presidente. O relatório aqui é um recurso administrativo interposto contra um procedimento administrativo instaurado pelo terceiro juiz auxiliar, doutor Altair Guerra, a fim de reavaliar a necessidade da manutenção de designação de depositário público para atuar como oficial de justiça na comarca de Rubiataba. A questão foi devidamente processada. Este caso já está bem discutido aqui perante esse colegiado, aquela situação do depositário que vinha exercendo a função de oficial de justiça, naquelas situações de excepcionalidade, né, foi instaurado o procedimento perante o nosso ilustre corregedor. Corregedoria entendeu da desnecessidade do depositário atuar nessa função de forma excepcional. Decisão foi mantida em retratação. E, sucintamente, senhor presidente, como esse tema já foi bastante discutido aqui perante esse colegiado, eu estou mantendo essa decisão. Porque já é posição definida já, né, desembargador Leandro? Já corregedoria, esse colegiado, né? Instauraram o devido processo, fizeram o levantamento da distribuição dos mandados e o que foi constatado é da desnecessidade, né? Depois, qualquer particularidade, tiver algum revés, alguma necessidade depois, né, desembargador Nicomedes, assim, isso é dinâmico, né? Pode ter necessidade, aí a corregedoria analisa cada caso, né? E na própria Rubiataba já tem... Lá a comarca, inclusive, ela foi alterada, né? Tem mais vara agora, de repente, no futuro tem necessidade, né? Isso, e parece que até, né, desembargador Nicomedes, já houve uma necessidade lá urgente agora, porque houve um mutirão lá, até o doutor Altair falou com Vossa Excelência. Foi autorizado emergencialmente. Emergencialmente, etc. Por necessidade mesmo. Então, cada caso e cada situação merece um olhar. Todos de acordo, colegas? De acordo, presidente. De acordo, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido. Pauta do dia. Gabriel Conselheiro Lessa, recorrente. Presidência do Tribunal Recorrido, relatoria do eminente desembargador Leandro Crispim, que tem a palavra. Pois não, senhor presidente, que também é um voto bastante extenso. Nosso colega, doutor Gabriel Conselheiro Lessa, vem por este recurso atacar uma decisão de Vossa Excelência que indeferiu o pagamento de gratificação por acúmulo de jurisdição e por acervo,
referente ao mês de fevereiro de 2022. Nas razões, conta que o juiz de direito titular da primeira vara criminal de Piracanjuba, nas razões, conta que é juiz titular da primeira vara criminal, primeira vara judicial de Piracanjuba, e por decisão do presidente do tribunal foi designado para atuar em diversas comarcas do estado de Goiás, tais como Catalão, Nerópolis, Guapó, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Mineiros e Goiânia. Aponta que, apesar de atuar em outras unidades judiciais, faz jus a receber o pagamento da gratificação na unidade em que é juiz de titular. Sustenta que, aspas, a menção de que o recorrente não pretende retornar à comarca de Piracanjuba foi proferida em sede de sustentação oral pelo advogado recorrente. A par da natureza desse direito ser de índole indisponível, essa declaração jamais foi colhida pessoalmente do recorrente, o recorrente já se prontificou a retornar à unidade que é titular, manifestação perante o juiz auxiliar Dr. Reinaldo Dutra, inclusive já veiculou o requerimento formal. Alega que o fato de não ter retornado à unidade judicial, onde é titular, por conseguinte, a submissão de designações para atuar em outras comarcas não permite a redução de sua remuneração na unidade em que é titular. Frisa que, conserva todas as garantias constitucionais funcionais, inclusive irredutibilidade de subsídios. Por conseguinte, tem direito a perceber a gratificação da unidade em que é titular. Requer, assim, o provimento do recurso para determinar o pagamento da gratificação de acervo concernente à unidade em que é titular, primeira vara judicial de Piracanjuba, referente ao mês de fevereiro de 2022. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida. Passa ao voto. Não tem sustentação, né? Não, não tem, desembargador. Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Trata-se de recurso administrativo do juiz de direito, Gabriel Conselheiro Lessa, em que pretende o pagamento de gratificação por acervo à unidade em que o recorrente é titular, a primeira vara judicial de Piracanjuba, referente ao mês de fevereiro de 2022. Fere-se que o recorrente respondia a processo administrativo disciplinar e, na sessão do dia 13/11 de 2019, o órgão especial foi absolvido das imputações, mas ficou consignado que o magistrado ficará à disposição desse tribunal, atuando em local designado pela presidência, até que seja promovido na forma da lei, uma vez que o magistrado declarou por meio do seu advogado que não pretende retornar à comarca de Piracanjuba e que entende ficar à disposição até sua promoção, não fere prerrogativa sua, até porque aguarda promoção para um futuro próximo. Não obstante o decidido no julgado do ano 2020, o magistrado pediu o retorno à comarca de Piracanjuba, que foi indeferido pelo então presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Walter Carlos Lemes. No referido ato, o presidente do tribunal consignou que, aspas, caso haja insistência no pedido, ele será apresentado a um órgão especial, o qual recepcionou a aceitação da propositura do magistrado, evento 23. Importa esclarecer que, em face da citada decisão proferida, não houve recurso do juiz de direito, motivo pelo qual ocorreu a preclusão administrativa da matéria. Assim, após o julgamento do PAD, como o recorrente está afastado das suas funções jurisdicionais na comarca de Piracanjuba, e a respeito à coisa julgada administrativa, não procede o pedido para acumular acervo com a primeira vara judicial de Piracanjuba com outro juízo. Oportuno assentar, outro sim, que não se aplica ao presente caso as decisões administrativas do CNJ mencionadas no recurso, uma vez que referidas deliberações refere a afastamento cautelar, o que não é o caso da hipótese, pois o recorrente está à disposição da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás por força de decisão administrativa definitiva. Assim, não fosse em obter décimo, observa-se que o recorrente não se enquadra nas hipóteses do Decreto Judiciário 661 de 2021 do Tribunal de Justiça de Goiás para receber a gratificação por acúmulo de juízo
ou acervo processual referente ao mês de fevereiro de 2002. Isso porque o artigo 5º, inciso 2 da referida norma administrativa indica que não será devida a gratificação por acúmulo de juízo quando houver atuação conjunta de magistrados, o que ocorreu no presente caso. Com efeito, consoante informa a Diretoria de Recursos Humanos, as atuações do juiz de direito nos meses de janeiro e fevereiro de 2022 respondeu pela segunda Vara Judicial de Guapó, prestou auxílio na comarca de Anápolis. Importa destacar na ocasião que a prestação de auxílio, como na comarca de Anápolis, configura atuação conjunta com outros magistrados, caso em que não é devida a gratificação nos termos dispostos do artigo 5º, inciso 2º do Decreto Judiciário 661 de 2021. No outro tanto, quanto à atuação na comarca de Guapó, a Diretoria de Recursos Humanos noticiou que, aspas, tendo em vista que a atuação ocorreu de 01 de 02 de 22, o pagamento da gratificação foi realizada até a folha de 01 de 22, sendo o último referente ao mês de janeiro. Ressalta-se que a gratificação por acúmulo de juízo tem natureza propter laborem, as quais só devem ser percebidas enquanto o magistrado estiver prestando serviço, que as enseja. Assim como é inerente tal vantagem o efetivo exercício cumulativo de juízo ou de acervo processual. Conclui-se que, ausente um dos requisitos legais que autoriza a administração, de imediato cessa-se o seu pagamento. Por outro lado, ao contrário do que aponta o recorrente, não se extrai do artigo 27, parágrafo 3º da LOMAN e do artigo 3º da Recomendação 75 CNJ, comandos normativos capazes de assegurar a manutenção da gratificação pleiteada, conquanto esses dispositivos estabelecem a natureza remuneratória da gratificação a que o magistrado deve receber, seus vencimentos e vantagens em caso de afastamento. Tais regras não têm o condão de alcançar as vantagens em caráter eventual, como é o caso da gratificação por acervo. E aí eu venho aqui desenvolvendo, trazendo a legislação, especificamente uma resolução 13/2006 do CNJ, que diz que a gratificação exercida de acumulação é uma verba de caráter eventual, classificada na letra C do inciso 2 do artigo 5º da resolução 13/2006, e que também evidencia o indiscutível caráter contra a prestação à atividade suplementar atribuída ao magistrado. E feitas essas considerações, senhor presidente, eu estou negando provimento a este recurso. O desembargador Leandro está negando provimento. Eu vou pegar aqui a sequência. Desembargador Luiz Cláudio. Presidente, embora com certa complexidade da questão, o eminente relator trouxe o carro para o trilho. Isso ilustra bem a temática e dá um encaminhamento que me é compatível com o conhecimento que tenho. Eu acompanho Sua Excelência. Eu, logicamente, não voto. Desembargadora Maria das Graças Reck. Eu acompanho o relator no voto. Desembargador Gerson. Eu também para manter a decisão de Vossa Excelência, senhor presidente. Desembargador Nicomedes. Com o relator. Desembargador Fayad. Acompanho o doutor relator, senhor presidente. Desembargador Fábio Cristóvão. Também acompanho, presidente. Desembargador Zacarias. Mesmo voto. Nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido por unanimidade. Próximo, número 2, recurso administrativo Maria Bahia Peixoto Valadão, recorrente. Corregedor-Geral da Justiça, o recorrido. Relatoria também do desembargador eminente senador Leandro Crispim. Não tem sustentação oral. Com a palavra, desembargador Leandro. Pois não, senhor presidente, eu passo ao relator aqui. Trata-se de recurso administrativo interposto pela defesa de Maria Bahia Peixoto Valadão, titular do registro de imóvel da segunda circunscrição da comarca desta capital. O ataque cinge-se à decisão que determinou
declarou extinta a delegação do cartório de registro de imóvel da 2ª circunscrição da comarca de Goiânia, conferida à oficiala de registro senhora Maria Bahia Peixoto Valadão, com base no artigo 39, inciso 3º da Lei 8.935 de 94, e no artigo 3º da Portaria Conjunta 76/2019, em razão de sua invalidez, constatado em 18 de novembro de 2021. Referida decisão se deu em razão do procedimento de correição extraordinária presencial realizada pela Corregedoria Geral de Justiça na serventia do registro de imóveis da 2ª circunscrição da comarca desta capital, para verificação dos documentos administrativos e fiscais, escrituração dos livros, instalações do serviço extrajudicial e as adequações realizadas em virtude da pandemia. O ato correcional acarretou na elaboração de relatório de inspeção número 127/2021, momento em que foram encontradas algumas irregularidades, em especial a dificuldade da titular da serventia, a senhora Maria Peixoto Valadão, em responder os questionamentos feitos pela Corregedoria de Justiça, sendo necessário o auxílio de terceiro para a compreensão das perguntas. Assim, considerando a apuração mais detalhada do estado físico e mental da referida titular, mormente a sua capacidade civil para exercer suas atribuições à frente da serventia, foi determinada a adoção de medidas necessárias para a apuração da capacidade civil dela. Foi instaurado procedimento administrativo, tramitando na diretoria do foro desta capital, para apurar a capacidade ou a incapacidade civil da senhora Maria Bahia Peixoto Valadão, titular do referido registro de imóveis da 2ª circunscrição da comarca de Goiânia, com base no artigo 31 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial. Consta que, após a prática de alguns atos, a equipe da Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás elaborou laudo médico indicando que a senhora Maria Bahia Peixoto Valadão apresentava, no momento da perícia, dia 23/11/2021, comprometimento cognitivo grave, não possuindo, portanto, condições para o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços do cartório, tampouco para exercer as demais atividades laborais. E, ao final, o procedimento restou concluído, constatando-se a ausência permanente de aptidão da delegatária em exercer qualquer ato inerente à sua função, ante ao real quadro clínico de saúde ostentada. Foi sugerido pela diretoria do foro a submissão do caso ao Conselho Superior da Magistratura para deliberação final a respeito da perda da delegação por invalidez, aplicando-se o comando do artigo 26, inciso 4 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Goiás. A assessoria correcional e o assessor de orientação e correição prestaram informações sugerindo a declaração de vacância da serventia pela presidência do Tribunal de Justiça, cumprindo a diretoria do fórum comunicar a data da constatação da invalidez para a devida publicação do ato declaratório de vacância. O Regedor-Geral de Justiça, acolhendo o parecer do segundo juiz auxiliar desta casa censora, Dr. Ricardo Dourado, determinou algumas diligências e encaminhou o processo à presidência desse egrégio Tribunal de Justiça. Após parecer da juiz auxiliar da presidência, doutora Cirlei Costa, o presidente deste tribunal, desembargador Carlos Alberto França, declarou extinta a delegação do cartório de registro de imóveis da 2ª circunscrição da comarca de Goiânia, conferida à oficiala
de registro, doutora Maria Bahia Peixoto Valadão, bem como com base no artigo 39, inciso 3º da Lei 8.935, de 94, observando ainda o artigo 3º da Portaria Conjunta 76/2019, em razão da invalidez daquela ilustre oficiala de registro, constatada em 18 de novembro de 2021. Realizadas as intimações pertinentes, inconformada, a referida oficiala do registro interpôs recurso administrativo. Em suas razões, sustenta que a violação às garantias constitucionais da ampla defesa, devido ao processo legal administrativo, e que falta de abertura de prazo após o laudo produzido pela junta médica gera cerceamento de sua defesa. Argumenta ainda que a nulidade em vista de que a perda da delegação atrai competência originária do Conselho da Magistratura, de modo que a decisão não deveria partir do presidente do tribunal, mas do Conselho da Magistratura. Além disso, ressalta também haver nulidade em relação ao pedido de suspensão de avaliação do recorrente baseada em laudos médicos, que a acompanham, sendo que o laudo foi realizado quando essa estava sob efeito de medicamentos acometida de grave depressão. Pretende sejam, aspas, reconhecidos vícios inquinados de nulidade insanável, a decisão recorrida e o procedimento administrativo disciplinar como um todo cessem a decisão vergastada e todos os atos procedimentais desses, desde a perícia, para a finalidade de se garantir à recorrente o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Em caso de não ser acolhidas as nulidades suscitadas, requereu ainda, aspas, que a declaração de vacância não produz efeitos antes do trânsito em julgado administrativo, bem como que a serventia seja colocada em disponibilidade. Advir a decisão do eminente presidente deste tribunal, desembargador Carlos Alberto, que, em juízo de retratação, manteve a decisão proferida, recebeu o recurso interposto, determinou seu encaminhamento a este Conselho. Presente recurso vieram distribuídos. É o relator, senhor presidente, passa ao voto. Isso, pode seguir, desembargador. Presente suspenso por termo-admissibilidade, conheço o recurso. Trata-se de recurso administrativo interposto, decisão que declarou extinta a delegação do cartório do registro de imóvel da segunda circunscrição, com marca de Goiânia, conferida à oficiala de registro, senhora Maria Bahia Peixoto Valadão, com base no artigo 39, inciso 3º da Lei 8.935/94, e no artigo 3º da Portaria Conjunta número 76/2019, em razão da invalidez daquela ilustre servidora, constatada em 18 de novembro de 2021. Pois bem, inicialmente, diferentemente do alegado no recurso, não há violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. A sindicância foi instaurada para inferir sobre a capacidade civil da senhora Maria Bahia Peixoto Valadão para exercer suas atribuições à frente da serventia do registro de imóveis da segunda circunscrição da comarca. Ocorreu dentro da estrita legalidade com observância do contraditório e da ampla defesa. Não houve lesão a direito da recorrente. Diferentemente do manifestado pela recorrente, não há nenhuma nulidade no fato da perícia ter sido realizada quando a recorrente estava sob efeito de medicações e acometida por depressão. Tais fatos não tiveram o condão de obstar a perícia, sobretudo em vista de que foi realizado por peritos médicos que tinham amplo conhecimento de tais circunstâncias e, para a realização de seus trabalhos, levar em consideração as fragilidades expostas. No outro tanto, no procedimento foi garantido o exercício do pleno contraditório da ampla defesa. A recorrente esteve representada por seu procurador, foi intimada de todos os atos processuais e acompanhou todo o desenrolar do processo. A falta de sua intimação especificamente sobre o laudo da perícia técnica realizada não tem o condão de causar nulidade do procedimento e nem gerar cerceamento de defesa, sobretudo
em vista de que teve acesso aos autos do processo, ao passo, inclusive, que houve a regular intimação da recorrente e seus representantes sobre a decisão que adveio da prova pericial. Ressalte-se que não há indicação legal para abertura de prazo para manifestar a respeito de perícia realizada. Ademais, a desnecessidade de tal manifestação, ao passo que a perícia foi realizada de forma legal e a apuração da prova teve a finalidade de formar o conhecimento para análise sobre a capacidade civil da recorrente. E ressalte-se que, da decisão que a analisou, houve a regular intimação da recorrente e seus representantes legais. Ademais, é válida a lembrança de que a nulidade só do processo administrativo, por inobservância da formalidade, só deverá ser declarado nos termos do princípio do pacto nullitate sangrif, se a parte interessada demonstrar que causará prejuízo o que não ocorreu nos autos. No caso, alega nulidade insanável ao argumento de que a decisão do senhor presidente culminou na perda da delegação. Assim, deveria ter sido seguido o rito adequado previsto no artigo 26, inciso 4, do regimento interno desse Tribunal de Justiça, posto que se trata de mais gravosa sanção entre as previstas na legislação aplicável. Isso porque, primeiramente, a decisão proferida pelo presidente não tem viés disciplinar ou punitivo. O ato decisório foi proferido após regular sindicância em que foram realizadas perícias e dela se concluiu, por laudo técnico oficial, a ausência de aptidão da periciada em exercer suas atribuições frente à serventia, ante ao real quadro clínico e de saúde ostentado. Nas perícias, constatou a incapacidade civil da senhora Maria Bahia Peixoto Valadão para o desempenho das atribuições inerentes à delegação do Serviço Judicial do Registro de Imóveis, de modo que coube ao presidente reconhecer apenas a perda da delegação ante a extinção por invalidez. Isso se deu de forma legítima nos termos do artigo 39, inciso 3º da Lei 8.935, de 1994. Certo é a competência do presidente do tribunal para o ato. A questão já foi analisada pela Suprema Corte, que reconheceu ser a autoridade judicial competente para proceder à declaração da vacância, dado a ausência da menção expressa na lei. E eu junto aqui, eu vou deixar de ler uma jurisprudência bastante longa aqui do Supremo Tribunal Federal, da palavra do senhor ministro Luiz Fux. Insta a ressaltar que não pode ser olvidada a diferença entre a causa da extinção da delegação por invalidez, incerta no artigo 39, inciso 3º da Lei 8.935/94, e a extinção da delegação por perda em razão de decisão condenatória por violação dos deveres ou obrigações funcionais, como ocorre nos termos do artigo 35 da Lei dos Notários e Registradores. E a competência do Conselho da Magistratura, estabelecida no artigo 26, inciso 4, do regimento interno desse tribunal, se dá para os casos de reconhecimento da prática de infração como aplicação de pena de perda da delegação após apuração em devido processo legal, o que não caracteriza no presente caso. O presente caso foi a análise dela não por irregularidade, mas pela sua invalidez. Na presente hipótese, como já ressaltado, a questão não tem viés de punição, uma vez que o que ocorre é a perda da delegação pela apuração da invalidez da recorrente para o contínuo de sua atuação no ofício. Este caso configura causa de extinção da delegação que não pode ser confundida com a aplicação de pena. E aí, senhor presidente, diante desse arrazoado, eu estou ao final aqui
ressaltando a colocação da disponibilidade da serventia efeito automático da declaração de vacância, sobretudo em vista da necessidade da continuação do serviço público, né? Estou declarando a vacância, estou mantendo essa declaração da vacância para normal prosseguimento do serviço público. Além disso, não se ouvir a ausência de efeito suspensivo ao recurso interposto. Destarte não merece amparo às pretensões postas nesse recurso. Ao final aqui, eu estou conhecendo o presente recurso e com os fundamentos expostos com a leitura deste meu voto, eu estou negando provimento. Assim que julgo, senhor presidente. O eminente relator vota no sentido da negativa de provimento ao recurso. Constou aqui, desembargador Leandro, que o recorrido é o Conselho Corregedor-Geral da Justiça, mas também está atacando, aí, na verdade, a decisão de perda de delegação com base no laudo pericial realizado, né? Então, o recorrido aqui seria o presidente do tribunal também, porque houve aí uma manifestação também do eminente corregedor, né, desembargador Nicomedes. Então, eu acho que nesse caso, de bom alvitre também, Vossa Excelência, como eu não participaria, e também Vossa Excelência do julgamento, né, desembargador Nicomedes? Eu participei de todo o procedimento, né, presidente? Não convém participar, e nem o senhor, né, que o ato é seu, né? E como votante, né, nós não podemos participar como votante, então, desembargador Luiz Cláudio. Senhor presidente e demais integrantes colegiados, eu confesso que estou aqui torturado por dúvidas. Elas se iniciam até a identificação de quem é o ato, ou de quem, onde provém o ato recorrido. Se falou em perda de delegação. Na realidade, não estamos lidando com perda de delegação, nós estamos lidando com aposentadoria por invalidez. Perda de delegação, assim como a invalidez, assim como a renúncia, é uma das formas de extinção da delegação. Extinção é gênero e perda e aposentadoria e invalidez são espécies. E aqui, quando há essa ocorrência, nós estamos diante de dois atos a serem editados, que é a aposentadoria por invalidez e a declaração de vacância. Não, desembargador Luiz Cláudio, eu só peço permissão, licença, para falar o seguinte, que, na verdade, não se tratou de aposentadoria. O que aconteceu? O diretor do fórum constatou que a doutora Maria Bahia não teria condições mais de saúde para ficar à frente da serventia. E aí iniciou o procedimento, passou pela corregedoria e veio para a presidência e, com base na norma própria, da lei própria que trata dos serviços e da atuação dos castorados extrajudiciais, considerando que ela não tinha, pelo parecer médico, pelo perícia, condições de saúde para seguir à frente da serventia, foi retirado dela, declarada extinta, ou a delegação, por esse fundamento. Aí, sobre a aposentadoria, a nosso ver, ela vai ter que requerer na forma da lei, etc., etc. Né? Só esse esclarecimento, desembargador. Não, o esclarecimento é bem-vindo, porque eu volto ao tema. Veja, que é uma das formas. As formas que são casuísticas de extinção da delegação estão assim declinadas. Extingue-se a delegação pela morte, não é o caso, pela aposentadoria facultativa, não é o caso, pela invalidez, pela renúncia e pela perda, que é sanção. Então, eu estou diante de um quadro que eu tenho que qualificar qual é a ocorrência, porque... É invalidez, Eduardo. Como? É invalidez. Ela perdeu por invalidez, que é diferente de aposentadoria. A invalidez não significa que ela está aposentada. A aposentadoria, ela virá com acerto junto ao órgão previdenciário dela. Isso.
Talvez até por um equívoco aqui da minha pouca vocação para o tema, eu tenho empregado indevidamente, mas aqui não é perda de delegação. Aqui é extinção de delegação. Extinção da delegação. Exatamente. Perda de delegação. E foi isso que foi decretado. Não, é porque do voto, se bem ouvir, está dito que houve a perda da delegação. Não houve perda da delegação. Houve extinção da delegação. Tem diferença ontológica. São consequências ou situações que não se conjugam. E por que eu estou fazendo essa passagem? Porque eu preciso identificar qual é o ato que está sendo impugnado. Se o ato que está sendo impugnado é um ato que declarou a invalidez e extinção da delegação, ou se é o ato que está dizendo que está vago o cargo e determina o provimento. Aí é declaração de vacância. Quando fica vago, é declaração de vacância. É um ato que vem posterior a esse julgamento. Exato. Não. O julgamento é de recurso. Tem que ter tido uma decisão para ser alvo de recurso. É isso que está no caminho. Porque eu tenho que identificar qual é a decisão que está sendo objeto do recurso. Por que eu digo isso? Porque eu volto até no que já alertou o presidente. Veja que a pauta se dá por intimação de uma decisão da Corregedoria. E quando eu falo aqui no que eu ouvi, que se trata de perda de delegação e declaração de vacância, que foi ato do presidente. Então, eu preciso identificar qual é o ato que é o objeto da impugnação. Deixa eu ler o ato aqui, senhor desembargador Luiz. Não. Aqui, ó. Primeiro parágrafo. O ataque cinge a decisão que determinou e declarou extinta a delegação do cartório de registro de imóveis da segunda circunscrição da comarca de Goiânia, conferida à oficiala de registro, senhora Maria Peixoto Baladão. Primeiro parágrafo, eu li que o ataque cinge-se a decisão que determinou e declarou extinta a delegação. Essa decisão aí é do presidente, não é? Sim. É do presidente. Exato. Sim. Aí Então, já veja só. começa o problema, porque... Exatamente. Pronto. Coloquei o ovo de Colombo em pé. Não por mim, mas pelos que estão na mesma linha. Porque o recurso aqui foi interposto contra o ato da Corregedoria, né? Não, contra o ato dos dois. É porque a parte recorrida colocou o corregedor, mas o desembargador França fez essa observação no começo do julgamento para que fosse acrescentado como recorrido também o presidente. Pois é, desembargador Leandro, deixa eu colocar aqui, colegas, embora o julgamento, e você já tenha prolatado o voto, mas não terminou, para evitar alguma colocação depois, eu pergunto para a senhora secretária. No registro, eu abri a decisão aqui também, a minha decisão é declara extinta a delegação, em decorrência da invalidez, como manda a lei, prevê a lei. Eu pergunto, Sabrina, foi cadastrado como recorrido só o corregedor ou o presidente também? Só o corregedor, presidente. Pois é, está equivocado, porque tem que cadastrar também, seria só o presidente, mas como a parte, como o desembargador Leandro falou, colocou como recorrido também o corregedor, mas o ato atacado é essa aqui, que na verdade é um ato complexo a decisão, porque faz referência ao posicionamento da atuação da corregedoria. Então, não constou, desembargador Leandro e colegas, da pauta e do cadastramento do recurso, o recorrido presidente do Tribunal de Justiça. Agora, constou a recorrente, o nome da recorrente, o nome do advogado, aí é uma questão, isso pode levar a algum vício ou não? Isso é melhor retirar de pauta e cadastrar corretamente o nome daqueles que figuram como recorridos, para ela estar afastada hoje, não tem nenhum problema em retardar um pouco o julgamento, porque lá tem uma respondente. O único problema é que, enquanto não transitar em julgado,
não posso, como o desembargador Nicomedes falou, se eventualmente, dependendo do recurso, só depois que virá o decreto de vacância. Por enquanto, só declarou extinta a delegação e veio o recurso. Então, eu coloco para os colegas, mas eu acho até que seria salutar, viu, desembargador Leandro, para não dar margem a eventual questionamento por ausência do nome dos recorridos corretamente, ou dos cargos, né, melhor dizendo. Presidente, eu não tenho nenhuma objeção, eu já proferi o voto, né? Não, mas não tenho objeção, não. Desembargador Luiz Cláudio, é nessa direção que a dúvida... Exatamente, senhor presidente, exatamente. Eu, assim, considerando que o nome da recorrente consta aqui, o nome do advogado consta, o nome do recurso, que é o mesmo, consta na pauta, o nome do corregedor, quer dizer, os advogados tinham plena consciência de que a temática e o que ia ser debatido é esse recurso interposto. Aí, e trata-se de uma questão administrativa onde as formalidades não são tão exacerbadas, e mesmo no processo civil, não no crime, talvez, lógico, a formalidade maior teria essa exigência. Agora, embora eu esteja aqui conduzindo os trabalhos, eu coloco para o colegiado, é uma decisão do colegiado, ou propositura do eminente relator, e depois o colegiado, se for o caso, pode até ratificar, mas o próprio relator pode pedir só ele mesmo. Então, eu ficaria muito mais à vontade se o próprio relator ou o colegiado como um todo manifestasse sobre essa questão. Eu começo ouvindo o eminente relator. Que Vossa Excelência caminha, o posicionamento que Vossa Excelência encaminha sobre esse ponto para o colegiado, desembargador Leandro. Presidente, nós estamos julgando em colegiado, a maioria decidiu, eu estou pronto para acatar, senhor presidente. Como o desembargador Luiz Cláudio seria interessante, pois não, interessante verificar na petição do recurso, esse recurso foi endereçado contra quem? Contra o corregedor, contra o presidente ou contra os dois? O recurso da Maria Valadão foi interposto. Olhando aqui, desembargador Zacarias. O evento 54, eu abri ele aqui, o evento 54, recurso administrativo em face da decisão exarada pelo presidente Carlos França. Aí pronto. Aqui no segundo parágrafo, consta isso no segundo parágrafo. Nós estamos querendo pôr o recorrido agora também. No segundo parágrafo, mas aí na fundamentação, como o desembargador Leandro mencionou, ele faz referência também, lógico, à participação, atuação da diretoria do foro e também da douta corregedoria nos autos. Mas, e aí aqui no final dele, no final aqui da peça, eu estou descendo lá no final da peça, que ele está descendo aqui, descendo, é uma peça longa, bem fundamentada. Aqui está assim, ó. Por todo exposto, requer que, reconhecendo os vícios, né, que o desembargador Leandro relatou, insanável na decisão recorrida e o procedimento administrativo disciplinar como um todo, porque é aí que ele entra nas fases anteriores, né, esses questionamentos, casse a decisão vergastada para garantir ao recorrente o pleno exercício do contraditório, etc., que declaração de... Aí vem aqui, requer ainda, caso não seja colhido o pleito de reconhecimento de nulidade, que a declaração de vacância não produza efeito antes do trânsito em julgado administrativo. Quer dizer, não teve isso, né? Não teve declaração de vacância, né? Mas tudo bem, é um requerimento dele. Presidente? Pois não, mano. Deixa eu só fazer um esclarecimento para os colegas. Esse processo
ele iniciou na corregedoria através da assessoria correcional, que foi lá no cartório e fez uma correção extraordinária presencial. E ali se constatou que tinha alguma coisa muito estranha no comportamento da dona Maria, porque ela não comparecia, em hipótese alguma, para conversar com os assessores correcionais. Foi feito um relatório nesse sentido. Eu encaminhei para o diretor do foro, o Dr. Eber, para verificar, tomar as providências. E ele ficou com a mesma impressão quando mandou a equipe dele lá. Aí foi feito os exames necessários pela Junta Médica do Estado. Ela criou todas as dificuldades para comparecer. Todo dia era uma história que impedia que ela comparecesse, até que finalmente compareceu e o relatório da Junta Médica está nos autos. A partir daí, todos esses atos foram praticados pela Corregedoria e pela diretoria do foro. É assim que prevê a lei. Quando se constata uma situação igual a dela, remete-se o processo para a presidência. Aí é competência da presidência analisar o processo e declarar a extinção da delegação por invalidez. Está previsto na lei. E foi feito isso. Desse ato do presidente é que adveio o recurso que estamos julgando hoje. Eu não vejo a menor necessidade de tirar de pauta e fazer novo julgamento. As questões estão bem postas, a defesa se manifestou longamente, não compareceram para fazer sustentação oral porque não quiseram, porque estão cientes, e o relator já votou, retirar de pauta nessa fase, eu não vejo a menor necessidade. E o posicionamento é esse. Senhor presidente, como eu saí essa questão e fiz uma identificação, me permita só uma observação aqui. Veja que o despecho é ato do presidente. A constatação, ou o fato de constatar o corregedor não dá legalidade na intimação. Tanto que acabamos de ouvir e sabemos que é assim. O corregedor identifica o corregedor, vai para o diretor do foro, o diretor do foro reafirma que realmente ela não tem condições, vai para o presidente extingue a delegação, declara a declaratória de extinção. Então, eu poderia constar aqui da pauta como recorrido o diretor do foro, porque são autoridades que integraram o processo apuratório. Eu não estou aqui fazendo qualquer avaliação meritória, eu estou dizendo da regularidade do intercâmbio. Ora, ele vai, e ele pode alegar justiça, mas eu fui intimado para comparecer a um julgamento contra ato do senhor corregedor. Eu não tenho nenhum recurso nessa linha. Desembargador Luiz Cláudio, eu ouvindo, pensando, ouvindo Vossa Excelência, ouvindo o desembargador Leandro, ouvindo o desembargador Nicomedes, mas como nós temos sessão a cada 15 dias, não demora, e pensando na evitar dar munição para questionamento nesse ponto, eu acho que o desembargador Nicomedes é melhor, porque houve uma equipe mesmo da secretaria no cadastramento desse recurso. Então, queria determinar então, que seja retificado o cadastramento, Sabino, colocasse recorrido presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e republique. Viu, desembargador Leandro? É mais seguro para todos nós, para o colegiado, para as partes, para a recorrente, e aí a gente, na próxima sessão, a gente faz o julgamento. Certo, presidente. Em minha parte não tem a menor dificuldade. Certo. Então, e o fato de Vossa Excelência ter votado não tem nada, não tem nenhum problema, não é vício nenhum, e fica, então, retirado de pauta para
determinado o cadastramento do nome correto do recorrido e que seja incluído na próxima pauta de julgamento. Viu, Sabrina? Eu acho que é mais seguro assim, e vamos em frente. Número 4, Camargo de Goiânia, Maria Inês Rosa Rézio, recorrente, recorrido presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, interessado, juiz de direito, diretor do Foro da Comarca de Goiânia, relatoria do desembargador Wilson Fayad. Com a palavra, desembargador Fayad. Mas não, senhor presidente, que me parece uma questão simples. Aqui é um recurso administrativo contra ato da presidência que ratificou e manteve uma decisão da diretoria do Foro que, por sua vez, indeferiu o pedido de concessão de usufruto de licença-prêmio a ser gozada entre 1 de agosto a 31 de agosto de 2022. Eu estou desprovendo. Por que desprovendo? Licença-prêmio está dentro da esfera de poder discricionário da administração. Ela, além do poder discricionário, ela faz análise da conveniência, da oportunidade. E a decisão aqui do diretor do Foro, doutor Eber, foi clara no sentido de negar por haver escassez de recursos humanos na área do tribunal. Quer dizer, não seria nem oportuno, nem conveniente. Como não é ato vinculado, mas ato administrativo discricionário, o voto é pelo desprovimento. O eminente relator está desprovendo, mantendo a decisão do diretor do Foro, que foi no sentido que foi ratificado, né, por essa presidência, foi no sentido da não concessão de licença-prêmio por interesse da administração. Então, eu vou à colheita dos votos. Todos de acordo, colegas? De acordo, presidente. Certo. Então, de acordo. Unanimidade nos termos do voto do eminente relator, desprovido, eu não voto, tá, Sabrina? Porque o ato, como eu ratifiquei, passou a ser meu também, consta da ata e da pauta, o presidente e o diretor do Foro. Então, não voto. Então, da pauta terminou, colegas, né, Sabrina? Terminamos, né, da pauta, né? Terminamos, presidente. Algum colega trouxe algum julgamento de mesa ou não, colega? Não? Então, não tendo mais nada a tratar e a julgar, fica encerrada a presente audiência, a sessão. Muito obrigado aos eminentes colegas e uma boa semana para todos e para a nossa senhora secretária também. Muito obrigado.